E aí, conversadores e conversadoras de elevador, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio aqui do canal Conversa de Elevador. Esse espaço criado especialmente para você, que assim como eu, atua no segmento de elevadores. E hoje nós vamos falar sobre um tema que impacta muito os nossos clientes. Não existe mais peça de reposição no mercado, ou quando tem, a gente demora muito para ter acesso e aplicar no cliente. Será? Mas antes da gente falar desse tema que eu tenho certeza que te interessa muito, um agradecimento especial à Infoleve, nossa parceira, patrocinadora aqui do canal e também desse episódio. Infoleve está com a gente desde o comecinho e continua contribuindo para que eu esteja aqui semanalmente trazendo temas como esse para você. Obrigada, Infoleve! Bora lá para o nosso tema? Como vocês sabem, um dos grandes tabus do nosso segmento é dizer que as empresas conservadoras não têm acesso às peças e componentes para fazer uma boa manutenção preventiva e corretiva dos elevadores. Apesar disso ser um mito, existem muitas empresas conservadoras que acabam atuando para reforçar esse mito e fazer com que o cliente acredite nessa irrealidade, nessa inverdade. E como que isso acontece? É bem simples, eu vou te explicar porque eu vi isso acontecer de norte a sul aqui do Brasil, nas minhas andanças aí pela consultoria, né, que eu faço consultoria empresarial, nas empresas conservadoras. Então, percebe se isso não acontece na sua empresa. O seu técnico vai lá no edifício e faz a preventiva e detecta a necessidade da substituição do componente. Ele faz o recado, né, encaminha a ordem de serviço ou então a informação para a empresa e aguarda a chegada dessa peça para poder fazer a troca. Ele volta na segunda preventiva e a peça não foi substituída. Ele volta na terceira preventiva e ele ainda não tem acesso à peça para poder fazer essa substituição. O mesmo acontece quando um técnico vai atender um chamado e ele percebe que ele pode até dar um jeito ali, né, colocar o equipamento para funcionar, mas vai ser necessária a substituição de um componente para que o elevador não dê mais chamado. Ele faz isso e restabelece o funcionamento, mas avisa o cliente que vai ser necessária a substituição de um componente. E aí, daqui 2, 3 semanas, o elevador volta a dar chamado por conta do mesmo problema com aquele componente e você ainda não fez a sua proposta de venda daquele componente para o cliente, ele nem recebeu ainda qual o valor daquele serviço. Isso já aconteceu na sua empresa? Eu tenho certeza que sim, porque eu tenho visto essa realidade de norte a sul do nosso país. Então, o primeiro ponto que eu vou abordar é a percepção do cliente. Lembrando que as multinacionais, elas trabalham bastante essa crença de que nós conservadoras não temos acesso às mesmas peças e componentes que eles têm, e quando a gente tem é muito mais demorado esse processo. E como vocês sabem, isso é um mito. Hoje, as empresas que fornecem componentes para as multinacionais também fornecem para a gente no mercado. Então, é bem possível você ter acesso fácil e rápido a esses componentes. Não é isso que faz com que as conservadoras não consigam fazer a sua manutenção preventiva ou corretiva de forma eficiente. Mas quando a gente atrasa a substituição de um componente e não deixa muito claro para o cliente o que está acontecendo, logo ele vai fortalecer aquela verdade, aquela crença que ele achava, né, aquela verdade que ele acha que é verdade, de que nós não temos acesso aos componentes aí do mercado de elevador. Só que quando a gente vai estudar dentro da empresa, nós percebemos no mínimo 3 momentos em que a substituição da peça pode estar parada e está prejudicando a sua imagem em relação ao cliente. Então vamos lá, 3 momentos.
O primeiro, o fluxo do encaminhamento, do envio desse recado ou dessa ordem de serviço solicitando um componente, ele está com ruído, ele não está fluido. Por que que isso acontece? Na maior parte das empresas que eu visito, além da gente utilizar aplicativos para fazer a gestão da manutenção, ainda se usa o papel, né, as ordens de serviço ali no papel, e ainda o WhatsApp. Gente, é incrível, mas tem 3 tipos de controles que são feitos. Então, o técnico faz o check-in no cliente, faz toda a preventiva, indica a necessidade ali de peça e faz o check-out. Ainda assim, ele preenche uma ordem de serviço em papel e também manda no grupo de WhatsApp de peças e reparos. Além disso ser moroso, né, e você ter 3 processos que a gente nunca sabe qual que é prioridade, esses recados eles podem ficar esquecidos, principalmente quando ele é no papel ou quando ele é no WhatsApp. Quando eu trabalhei lá naquela multinacional que vocês sabem, quando eu cheguei lá, todas as ordens de serviço eram feitas em papel. E realmente, na mesa dos supervisores de operação, ficava aquelas montanhas de papel com recados, assim, às vezes até de 2, 3 anos antes. E quando o sistema entrou, isso foi eliminado ou diminuído bastante. E isso deveria estar acontecendo também nas conservadoras, uma vez que a maior parte já trabalha com algum sistema. Só que não é isso que eu tenho visto. Então, dá uma olhada aí na sua empresa. Segundo momento que pode estar sendo represada a necessidade de substituição de um componente. Vamos dizer que no processo o técnico fez a identificação do componente, fez o pedido e realmente já foi para dentro da empresa. A maioria tem um intermediário aí que vai dar uma olhada nesse recado, na foto que foi enviada ou no descritivo que foi enviado, para validar tecnicamente se esse componente é aquele mesmo, pegar características técnicas, identificar se é o momento realmente de aplicar ou não aplicar. Apesar dessa validação ser bem interessante, porque a gente reduz os erros, muitas vezes essa pessoa ela também é ou técnico especialista ou coordenador operacional e ele não tem tempo de validar 100% dos pedidos em tempo real. Então aquilo vai também acumulando. E o segundo ponto dentro desse mesmo é que normalmente se passa para mais uma pessoa para dar uma olhada se nesse contrato ele é com peça ou sem peça. Porque se ele for com peça, a empresa vai autorizar a aplicação do componente naquele mês ou no próximo mês, quando acontecer a preventiva. Se for sem peça, ele vai encaminhar esse recado, essa ordem de serviço, para que o comercial possa transformar isso numa proposta de venda, poder vender tanto o componente quanto o serviço de aplicação. Se, por exemplo, você precisar de mais de um homem, né? Se você precisar de 2 técnicos, não vai dar para ser feito na preventiva, você vai vender um reparo. E aí a gente entra no nosso terceiro ponto. O terceiro ponto é a questão comercial para autorização da aplicação desse componente. Isso vai envolver tanto a área comercial quanto o cliente. E é aí que tem o problema, porque normalmente essa parte ela é um pouco mais morosa, ela demora um pouco mais para ser realizada. Qual que é a grande discussão, né, gente? Nas empresas conservadoras, tem-se a dar um tempo maior para o cliente fazer essa aprovação, e aí eu vou explicar. Na empresa que eu trabalhei, era muito fácil você ter como orientação, o cliente não aprovou em tanto tempo, o equipamento pode ser paralisado. Por que isso? Porque se o componente, normalmente ele está vinculado à segurança, aquele equipamento não vai poder funcionar faltando aquele componente, né? Nas conservadoras, isso tem um pouco mais de margem. O técnico, ele faz alguma atividade ali que dá uma prorrogada naquele equipamento para ele funcionar até o cliente aprovar. E o que acontece? Muitas vezes o cliente senta sobre essa proposta de serviço, né, de venda daquele componente e atrasa muito a aplicação
da peça. E aí passa 2, 3, 4 preventivas e o problema ainda persiste. E vocês percebem que isso vira assim um ciclo muito vicioso, porque quanto mais recados eu tenho para o mesmo cliente, para o mesmo componente, mais retrabalho eu vou gerar para minha empresa de elevador, porque um recado que estava sobre a mesa, ele se transforma em 3, 4 do mesmo componente, e aquilo vira uma miscelânea. Como que a gente corrige esse problema? Fazendo análise e avaliação de processo, entendendo onde estão os problemas e corrigindo o problema no nosso procedimento interno da nossa empresa e criando regras que podem te ajudar, por exemplo, a mostrar para o cliente a necessidade real daquela substituição. Então, ó, fica atento aí, muitas vezes a gente fala, né, de mitos e crenças do nosso cliente, achando que a gente não tem culpa no cartório. Nesses atrasos das peças, a gente tem sim, porque se a gente não esclarece para o cliente o porquê da gente não ter aplicado aquela peça, na cabeça dele, ele acredita que você não tem acesso ao componente aí no mercado. E você tem sim, inclusive componentes de altíssima qualidade, junto com os fornecedores que também são os mesmos das multinacionais. Então, vamos trabalhar o nosso fluxo, vamos trabalhar os nossos procedimentos internos para a gente agilizar o nosso trabalho e facilitar a vida do nosso técnico e também do cliente. E com certeza da área comercial, porque a área comercial não gosta de cliente que fica reclamando da nossa empresa e a gente reconhece que o problema é realmente de procedimento interno, que seria muito fácil corrigir. E eu vejo você na semana que vem para mais uma dica aí do nosso segmento de elevador. Me segue no Spotify, lá a gente pode seguir, e no YouTube é inscrever-se. Curte o meu conteúdo, escreve, pede mais informações, manda sua dúvida aqui para mim, que eu faço questão de esclarecer para você. Isso aí, pessoal, até semana que vem. Tchau, tchau!